A paz do Senhor, eu sou o pastor Jeová Luiz Silva de Souza, pastor auxiliar no campo do Tirirical, campo presidido pelo pastor Osiel Gomes da Silva. Pastor Osiel Gomes é também o coordenador da Comissão de Educação e Cultura da CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, presidida pelo pastor Francisco Soares Raposo Filho. Quero, antes de tudo, falar da minha alegria em poder estar somando junto à Comissão de Educação e Cultura. A proposta da comissão, entre as tantas que tem, é trazer um subsídio, um reforço em forma de comentário bíblico expositivo e também uma aplicação prática à vida cristã, baseada nos comentários das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos comentando sobre a lição de número 7, o ministério de Eliseu. O ministério de Eliseu, à semelhança do ministério de Elias, é um ministério cheio de milagres e nós aprendemos muitas lições com relação ao ministério do profeta Eliseu. A nossa proposta aqui é, portanto, destacar aqui 3 pontos sobre o ministério de Eliseu e assim também estarmos fazendo a aplicação prática desses pontos. Nós vamos abordar, portanto, o chamado de Eliseu e o propósito do seu chamado. Nós vamos estar abordando também a ligação direta do ministério profético de Eliseu ao ministério de Elias. E também nós vamos estar abordando a questão dos milagres, dos muitos milagres no ministério do profeta Eliseu. Pois muito bem, Eliseu, ele foi chamado, está registrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, dos versos 15 a 20, a ordem de Deus para escolher um profeta para suceder Elias, escolher um rei para suceder o rei da Síria e um outro rei para suceder o rei de Israel. O chamado de Eliseu dá-se, antes de tudo, pela exclusiva vontade de Deus. Você vê que depois daquela crise no ministério do profeta Elias, Deus resolve então preparar um sucessor de Elias. E o capítulo 19, a partir do 15 até o 20, de 1 Reis, vai descrever como é que se dá esse chamado. Eliseu, ele é um agricultor, é justamente dentro desse aspecto de homem do campo e de poucas informações que a Bíblia vai dar acerca de outra informação, de outro fato anterior a isso. E ele, diferente de Elias, tem também um pouco mais de informação. O ministério de Elias, a gente não tem essa informação. Elias já é descrito surgindo no ministério, já agindo como profeta. Já Eliseu há esse diferencial. Ele é um homem do campo, ele é um agricultor, e é justamente quando ele está exercendo o seu trabalho, a sua função de agricultor, que Elias chega. O texto vai dizer que esse chamado foi da seguinte maneira: Elias lança a sua capa sobre Eliseu e aquilo se torna a evidência de que Deus estava escolhendo para iniciar o ministério profético. O outro ponto que nós queremos destacar sobre o chamado de Eliseu é que o texto vai descrever, lá no capítulo 2 de 2 Reis, que ele agiu sempre como um servo fiel e prudente. Eliseu, ele sempre agiu com cuidado, sempre servindo a Elias, e o texto bíblico vai dizer isso, que ele serviu a Elias. E ele, com esse exemplo, demonstra a sua submissão, a sua humildade em aprender com o profeta Elias. Ele também demonstra a sua humildade, demonstra a sua condição de servo que está ali para aprender com a experiência daquele profeta. Eliseu, portanto, demonstra essas condições com relação ao seu chamado. E com relação ao propósito do chamado
de Eliseu, há também um ponto que nós devemos aqui diferenciar. Enquanto Elias foi chamado para profetizar e, através do seu ministério profético, realizar grandes feitos da parte de Deus, o ministério de Eliseu é direcionado com relação a outras nações, principalmente aos sírios. O ministério de Elias é totalmente ligado ao tempo do reinado de Acabe, que durou 22 anos em Israel, e foi justamente nesse período que Elias esteve acompanhando, esteve sendo usado por Deus na demonstração de prodígios, de milagres, e basicamente ligado ao ministério dos reis de Israel. Nós vamos ver que o ministério de Eliseu, ele já segue uma linha em direção principalmente ao reinado dos sírios, Então, nós percebemos essa diferença no propósito do ministério profético de Eliseu, tá? Eliseu, ele é chamado para profetizar. A mensagem dele vai ser a mensagem de punição. Ao passo que Deus manda Elias procurar um profeta para sucedê-lo, manda procurar um rei, ungir um rei para ser o novo rei da Síria e um novo rei para ser o rei de Israel. O texto vai dizer, no capítulo 19 de 1 Reis, que o que escapasse de Azael, o rei da Síria, poderia ir para a mão de Jeú, que seria o futuro rei de Israel, e se escapasse, iria cair na mão de Eliseu. Portanto, o ministério também de Eliseu tem esse caráter de justiça, de continuar fazendo justiça, de punir as outras nações. E aí você vai ver que quando Acabe morre, alguns povos ali que viviam submissos a Israel, como é o caso dos moabitas, eles se revoltam. E é justamente no primeiro encontro que Eliseu vai ter com o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, que ele vai se tornar conhecido. Um fato importante acontece ali, é que o rei de Israel, ele acha que Deus estava armando emboscadas para eles, para tentar matá-los. E o conselho de Eliseu é justamente para desbaratar, para confundir esse pensamento que o rei de Israel tinha. Outra coisa interessante nesse acontecimento, desses 3 reis, é que ali acontece um milagre extraordinário, Eliseu manda que cavem ali poços e ele diz: não vai chover, não vai ter chuva, mas esses poços vão encher. E acredita-se que choveu em outro local, em outra região, e as águas escorreram para lá, e os 3 exércitos puderam beber água, os seus animais, e assim as coisas deram certo para eles. O outro ponto que nós queremos destacar aqui é o fato de Eliseu ser o sucessor de Elias. Eliseu, claramente o texto lá de 1 Reis 19 vai dizer, nas palavras de Deus ao profeta Elias, que ele deveria escolher um outro profeta para ser o seu sucessor. E o fato de Eliseu ser o sucessor de Elias demonstra justamente o desejo de Deus em continuar demonstrando os seus atos na nação de Israel, na vida do seu povo. Demonstra que a escolha de Eliseu não é pela sua vontade, não é pelo seu interesse, mas é uma escolha, antes de tudo, de Deus para manter os seus propósitos, para continuar exercendo a sua justiça, os seus atos de justiça, de graça e de misericórdia, tanto sobre a nação de Israel e Judá, como também sobre pessoas e nações. Eliseu faz questão de ter o seu chamado evidenciado como chamado de sucessão ao chamado de Elias. Ele quer com isso também que as pessoas entendam que o seu chamado, ele tem evidência, que o seu chamado tem um conceito de poder, de continuação ao chamado, ao exercício profético de Elias. Ele, portanto, ele tem essa preocupação quando, no capítulo 2 de 2 Reis, Elias está prestes a ser levado ao céu. Elias diz: olha, me pede
o que tu queres. E o pedido de Eliseu é que seja dada porção dobrada do espírito que havia em Elias. O Eliseu, ele, apesar de ser o profeta que vai dar continuidade diretamente ao tipo de ministério profético que era exercido por Elias, ele sabe que Deus pode fazer ainda mais do que ele fez no ministério de Elias. Se Deus operou poderosamente no ministério de Elias, tornando ele conhecido como profeta do fogo, já que no desafio contra os profetas de Baal e de Azerá, ele orou e o fogo desceu do céu, e que os capitães que foram a mando do rei, ele também orou, e o fogo desceu e consumiu os capitães. E até na sua subida ao céu, ele sobe em uma carruagem de fogo. Então, Eliseu acompanhou humildemente o ministério de Elias, e ele viu que tudo aquilo que aconteceu no ministério profético de Elias, Deus poderia fazer ainda muito mais no seu ministério. É por isso que ele pede que ele receba a porção dobrada. O pensamento de Eliseu é que Deus não está limitado, que Deus não está resumido apenas àquelas ações e que muitas coisas Deus poderia fazer. É por isso então que ele pede. E a resposta de Elias é que ele pediu uma coisa difícil, mas que se ele fosse visto enquanto ele subia, aquilo seria concedido. Isso acontece e Eliseu tem a sua confirmação de recebimento dessa unção poderosa, dessa unção dobrada que ele vai receber daquele ministério profético exercido por Elias. O outro ponto que nós queremos aqui tratar é sobre a questão de Eliseu ser também o profeta dos milagres. Você vê que o ministério de Eliseu é repleto, é cheio de milagres, cheio de acontecimentos poderosos, e nós vamos perceber que esses milagres eram necessários. Eles não partiam diretamente pelo desejo de Eliseu querer demonstrar, de Eliseu querer mostrar que tinha poder para fazer essas coisas, mas esses milagres, eles estavam diretamente ligados às necessidades que ali haviam. Por exemplo, quando Eliseu é chamado para aconselhar os reis que estão os 3 reis que estão indo para a batalha, ele aconselha e ali acontecem milagres, que é o milagre da provisão, da água, e isso acontece por causa da necessidade que ali havia. E você vai ver que os milagres que vão acontecer sucessivamente, eles estão ligados à necessidade. O milagre da viúva, que só tem apenas o azeite e era a sobra, era o último que ela tinha, está ligado também a essa necessidade básica de subsistência. E o azeite vai ser multiplicado também. O outro milagre também registrado é que 20 pães vão sustentar 100 homens. E tudo isso é baseado em necessidades e nunca por uma demonstração pessoal de poder. Então, os milagres estão diretamente ligados ao ministério do profeta Eliseu, e esses milagres eles vêm como forma de prover as necessidades que tanto pessoas como reis como nações elas tinham. Eliseu, ele até depois de sua morte, o capítulo 13 de 2 Reis vai dizer que um homem estava sendo levado para ser sepultado e de repente ali perto havia uma guarnição dos inimigos, soldados inimigos de Israel, e eles à pressa lançaram o cadáver na cova que era de Eliseu. E quando o corpo tocou os ossos, o cadáver, o morto ressuscitou. Então, havia um milagre, um poder, uma unção tão poderosa na vida de Eliseu que até mesmo depois de morto, ele ainda fazia milagre. O ministério de Eliseu é sempre comparado
com o ministério de Elias por causa da continuidade, de continuar, de ser uma continuação do ministério de Elias. E quando nós comparamos Elias e Eliseu com figuras do Novo Testamento, nós vamos ver Elias tendo a figura de João Batista. João Batista é chamado por Jesus de o próprio Elias. Já Eliseu, ele vai ter uma semelhança a mais com Jesus Cristo. Enquanto Elias, ele é o profeta do fogo, a semelhança da mensagem de João Batista, que é também uma mensagem de fogo, uma mensagem de justiça, de juízo, assim como foi o ministério de Elias. O ministério de Eliseu já é um ministério que demonstra mais graça, é um ministério que demonstra uma atitude de mais compaixão. Você vê que quando o exército dos sírios entram na cidade, Eliseu faz uma oração e eles ficam cegos. Eliseu vai até onde eles, conduzem eles até a cidade, entrega ao rei de Israel, e o rei pergunta: matamos ele, meu pai? Matamos ele? E Eliseu diz: não matem, né? Cuidem deles, alimentem eles, que eles voltem em paz. Então, há essa diferença no caráter do ministério de Eliseu, que nós notamos essa semelhança também com o caráter de Jesus Cristo, que exerceu a sua misericórdia, exerceu a sua compaixão, alimentou multidões, ressuscitou os mortos, fez milagres, né? Assim também é a semelhança do ministério de Eliseu. Nós podemos, portanto, dizer que o ministério de Eliseu é um tipo, ou foi um tipo daquilo que seria o ministério de Jesus Cristo, enquanto o ministério de Elias seria o tipo do ministério de João Batista. Nós queremos dizer para você que Deus continua sendo o mesmo Deus de Eliseu. Ele não mudou, ele continua sendo poderoso e está à procura de pessoas que se disponham, que se coloquem à sua disposição para serem usadas por ele. Se você se colocar à disposição de Deus, se você se colocar diante dele para esperar que ele faça a sua vontade e exerça o seu querer em sua vida, Deus pode fazer isso. Se coloque com humildade, como foi Eliseu, um servo humilde, e a partir daí, a partir da sua humildade, da sua dedicação, da sua obediência, Deus fará milagres através de sua vida. Creia nisso, busque a direção de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e pedimos. Nós queremos, portanto, sugerir essa linha de abordagem. Ela é ampla sobre o ministério de Eliseu, abrange desde a sua chamada, no capítulo 19 de 1 Reis, até o capítulo 13 de 2 Reis, que é quando está registrada a sua morte. Diferente também de Elias, Eliseu morreu. Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo, mas Eliseu, ele morre como um ser humano comum. Isso demonstra que Deus, apesar de fazer os milagres, na continuação do ministério profético de pessoas, mas Deus tem um plano, um fim determinado para cada pessoa. Bom, eu desejo que esse comentário tenha sido proveitoso, tenha sido edificante para a sua vida e que possa grandemente colaborar na exposição da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Foi um prazer, fiquem todos na paz do Senhor, um forte abraço, Deus abençoe.